O Dedo de Deus. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Que a paz do Senhor esteja contigo. E hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura a qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus estava ali no meio do povo, ajudando o povo, expulsando demônios, fazendo cura no meio do povo. Então, alguns fariseus, mestres da lei, para provocar Jesus, dizem então que ele expulsava aqueles demônios pelo poder de Satanás. Outros ainda pedem a Jesus um sinal vindo do céu. Amado irmão, amada irmã, perceba a maldade do coração desses homens. Vêem Jesus fazendo obras boas, ajudando as outras pessoas, e ainda dizem que é pelo poder de Satanás que Jesus fazia todas aquelas coisas. Amado irmão, amada irmã, o Senhor retruca aquele povo no mesmo momento. Fala com eles: se é pelo poder de Beelzebu, como poderá Beelzebu sobreviver? Jesus, querido irmão, querida irmã, quer nos dizer que não há como um reino sobreviver se está dividido em si mesmo, mesmo sendo um reino do mal. Amado irmão, amada irmã, é um alerta para todos nós, para as nossas famílias, de estarem sempre unidas em Cristo, sempre juntas em oração em Cristo, e nunca divididas as nossas famílias, mas sim sempre juntas, unidas a Cristo. Todos nós, pai, mãe, filhos, filhas, todos unidos, juntos com Cristo. Não podemos deixar que Satanás entre em nossas famílias e divida as nossas famílias. Nós devemos permanecer em oração, permanecer em Jesus, permanecer em Cristo. Somente assim, permanecendo em oração, é que estaremos unidos a Cristo. E amado irmão, amada irmã, mais um alerta. Jesus, ele fala, não neste evangelho, mas em outro evangelho, que todo pecado é absolvido, menos o pecado contra o Espírito Santo. E quando estes homens aqui falam que Jesus utiliza o poder de Beelzebu, eles estão pecando contra o Espírito Santo. Eles pecam contra o Espírito Santo e não terão absolvição de seus pecados. E perceba, querido irmão, querida irmã, esta absolvição dos pecados não é porque Deus deixa de absolver os pecados deles. Não. É porque eles se fecham
para a bondade, para a graça de Deus. Por isso que os pecados não são absolvidos. Amado irmão, amada irmã, este evangelho de hoje é um convite para todos nós de permanecermos juntos com Cristo, de não dispersarmos a nossa fé, mas sim permanecermos todos uma só família em oração junto a Ele. Que assim seja. Amém.